Desde pequena, a sociedade, a família, os nossos contatos vão ensinando como que a gente tem que ser mulher. Não pode isso, não pode aquilo, tem que falar de um jeito, tem que ser gentil, tem que ser prestativa, tem que ser legal, tem que ser simpática, enfim. E aí quando você vai crescendo no meio de toda essa pressão e dessas expectativas, seja na família, na escola, nas redes sociais, que hoje estão aí acabando com a nossa saúde mental, né? O nosso cérebro ele vai entendendo que a forma como a gente se expressa, a gente se coloca, pode ser perigosa, pode ser maléfica pra gente. E a gente vai tentando se moldar a esse mundo que espera e pressiona tanto a gente. Meu nome é Maria Ávila, eu sou psicóloga e analista do comportamento, e hoje eu quero te mostrar como essas situações sociais que você passou podem ter te ensinado como você deve agir, como isso deve estar dentro de você, quais os prejuízos que isso pode te trazer e o que você pode fazer com tudo isso. A gente não nasce com dificuldade de se posicionar, a gente não nasce inseguro, com medo do julgamento, até porque o nosso cérebro, ele não nasce sabendo que julgamento é ruim, inclusive. A gente precisa de algum histórico, a gente precisa de algum contato com o julgamento, com a punição, para a gente entendendo o que é bom, o que não é, o que funciona e o que não funciona. Guardem muito bem isso, o que funciona e o que não funciona. E os nossos comportamentos que normalmente permanecem, guardem muito bem isso, o que funciona e o que não funciona. E os nossos comportamentos que normalmente permanecem são comportamentos que funcionam. Isso significa que são comportamentos benéficos? Não. Nem sempre o comportamento que funciona é um comportamento benéfico. Olha que maravilha, e é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Nem sempre o comportamento que funciona é um comportamento benéfico. Olha que maravilha, e é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Então vamos colocar aqui uma situação hipotética. Pode ser na sua família, na sua escola, enfim. Às vezes você vai se expressar e aí você fala alto e você fica muito feliz, ou você não tá gostando de alguma coisa e você fala, ai, não gostei disso, e alguém menospreza o que você tá falando. Ai, fala mais baixo. Ai, não, você não deve fazer isso. Ai, mas isso é muito mimimi. Ai, você é muito melodramático. E alguém menospreza o que você tá falando. Ai, fala mais baixo. Ai, não, você não deve fazer isso. Ai, mas isso é muito mimimi. Ai, você é muito melodramática. Ou às vezes você pode ter falado que você não gostou de alguma coisa, ou que você queria que alguma coisa fosse feita de uma forma específica, e a pessoa te chamou de mandona, de chata. E aí o seu cérebro, que é muito inteligente, ele pensa, bom, se eu me coloco, se eu me expresso, se eu falo alto, eu vou ser chata, eu vou ser mandona, eu vou ser mimizenta. Então eu preciso me calar, observar o que o ambiente quer de mim e me adequar, oferecer exatamente isso que o ambiente quer de mim. E o que normalmente o ambiente quer de mulheres? Deixa eu ver se tá. E o que normalmente o ambiente quer de mulheres? Querem mulheres submissas, quietas, simpáticas, tudo aquilo que a gente aprendeu que são essas pressões, essas expectativas em cima da gente. E aí, quando você se adequa e faz isso pela primeira vez, você é reforçada. O ambiente mostra pra você que quando você se cala, que quando você faz, tá tudo bem, imagina, você vira legal, você vira, nossa, ela é tão boazinha, nossa, ela é muito legal. E aí você vai aprendendo que quando você se expressa, que quando você se coloca, você é chata. Mas quando você se cala e você faz tudo que o outro quer, você é legal. Pronto, essa é a receita para você desenvolver um repertório de insegurança, de adaptabilidade, de você fazer sempre o que o outro quer e se calar diante das suas necessidades. E aí você vai da sua história. A questão é que você vai crescendo, levando esse repertório junto com você, e quando você chega na vida adulta, você enfrenta situações em que esse repertório se torna um desafio, porque você precisa se colocar com seus amigos, porque você precisa se colocar no seu trabalho, porque você precisa se colocar com a sua família. Em algum momento, a vida vai te cobrar posicionamento. E se você não aprendeu a se posicionar no passado, você não vai saber se posicionar agora, que é crucial para a sua sobrevivência na vida adulta. E aí isso pode custar caro nas suas relações, porque aí você não expressa o que você está sentindo, você não bota um limite, e aí a pessoa continua te atravessando, continua fazendo coisas que te desgastam. Às vezes você vai guardando um ressentimento e se isola, simplesmente porque você não consegue dizer para a pessoa o que você quer, dizer o que você sente, colocar os seus limites.
te custa profissionalmente, porque às vezes você fica insegura de se mostrar, de dizer o que você fez, e aí outra te custa profissionalmente, porque às vezes você fica insegura de se mostrar, de dizer o que você fez, e aí outra pessoa pode tomar os louros por você, ou você não pede uma promoção, você não se candidata para uma vaga, e aí você vai entendendo que você merece menos ou que você é incapaz, e você vai deixando de acessar outras coisas que talvez se você conseguisse se colocar, seriam muito mais benéficas para você. E custa para você mesma, porque às vezes você vai se abandonando, você não vai cuidando de você, você não vai usando o seu tempo e a sua energia para ficar bem, para trabalhar as suas questões, porque você está sempre disponível, porque você está sempre preocupada com o outro e com as questões do outro. E custa para você mesma, porque às vezes você vai se abandonando, você não vai cuidando de você, você não vai usando o seu tempo e a sua energia para ficar bem, para trabalhar as suas questões, porque você está sempre disponível, porque você está sempre preocupada com o outro e com as questões do outro. E aí eu não estou dizendo isso para fazer você se sentir culpada ou para fazer você se sentir incapaz, muito pelo contrário. Eu estou aqui porque eu quero te mostrar que tudo isso é aprendido e que você pode reaprender de uma forma diferente. Porque para análise do comportamento, isso tudo que você faz é um conjunto de respostas que você aprendeu ao longo da sua vida que deveria ser assim. Por quê? Porque elas foram funcionando. Eu ia me calando, eu ia sendo legal, eu ia sendo reforçada, eu ia sendo reconhecida por ser uma pessoa fácil de lidar, por ser boazinha. Só que a questão é que você chega na vida adulta e a boazinha já não serve mais para você. Então, personalidade, você ser do jeito que você é, não é imutável, não nasceu com você e não vai mudar ao longo da sua vida que deveria ser assim. Por quê? Porque elas foram funcionando. Eu ia me calando, eu ia sendo legal, eu ia sendo reforçada, eu ia sendo reconhecida por ser uma pessoa fácil de lidar, por ser boazinha. Só que a questão é que você chega na vida adulta e a boazinha já não serve mais para você. Então, personalidade não é imutável. Ela não nasceu com você, ela não vai morrer com você. Personalidade é repertório e repertório é aprendido. Então, você pode aprender de uma forma diferente. E aí foi justamente por observar tudo isso acontecendo na clínica com muitas mulheres que eu atendia que eu comecei a pensar, bom, será que eu não consigo trazer esse conhecimento e trazer essa expertise de uma forma que fosse mais acessível para muitas pessoas? E aí foi por isso que eu decidi criar o desafio da autoestima, que são 9 semanas com conteúdos práticos, com exercícios, com técnicas que eu utilizo nos meus atendimentos para ajudar outras mulheres também a se reconhecerem, a entenderem o que acontece com elas e de repente ter ali um caminho para conseguir pelo menos observar e trabalhar e reconhecer a sua autoestima. Lembrando que isso não substitui terapia. Esse processo ele não é terapia. Ele é uma ajuda que eu estou disponibilizando para vocês de uma forma estruturada, de uma forma pensada. Lembrando que isso não substitui terapia. Esse processo ele não é terapia. Ele é uma ajuda que eu estou disponibilizando para vocês de uma forma estruturada, de uma forma pensada, mas não substitui a terapia, porque cada um tem a sua individualidade, tem as suas particularidades, que é muito importante que seja trabalhada dentro de um processo terapêutico. Mas ao mesmo tempo a gente não está falando aqui de um senso comum, de algo que não foi pensado. Foi muito pensado, muito trabalhado e muito estruturado para trazer todo esse repertório e tudo isso que eu vejo em clínica todos os dias
para vocês. Eu quero que vocês entendam que o ambiente, a família, a sua história ensinou para você é, não é uma sentença. Você aprendeu a ser assim e você pode aprender a ser de outra forma, que é melhor inclusive para você. Não garanto que vai ser melhor para o outro. Aqui a gente está pensando que é melhor para você, amor, não que é melhor para a pessoa. Tá bom? Até porque muito provavelmente você cresceu sendo melhor para os outros do que para você mesmo. E aí você tá justamente aqui porque você quer começar a ser melhor para você e não para os outros. Vamos lá. E aí, você se reconheceu em alguma parte desse vídeo? Se você gostou, fica aqui, porque no próximo vídeo a gente vai falar de como a transformação acontece, como que ela é. E aí eu também quero te lembrar de entrar no grupo do WhatsApp para não perder os conteúdos, porque lá é que eu vou postar, e trabalhar a sua autoestima a partir de agora.